Voltamos para o segundo bloco do nosso programa, que hoje entrevista o juiz do trabalho Carlos Alberto Pereira de Castro. Estamos conversando sobre como agilizar as execuções trabalhistas. Juiz Carlos Alberto, há uma recomendação aos tribunais, que parte do TST e do Conselho, e também dos tribunais, as unidades de primeira instância, que já é até um pouco antiga, para intensificar o uso das ferramentas eletrônicas, como convênios com o Banco Central e com o Detran. Bom, esses órgãos, em função dessa recomendação ser recorrente, eles estão utilizando pouco essas ferramentas? O seu uso é aleatório, mais a critério do juiz? O juiz tem um certo poder discricionário sobre esse uso? O que acontece, né? As chamadas ferramentas eletrônicas, os convênios que a Justiça fez com órgãos importantes do poder, facilitam o acesso a informações especiais, né, que não ficam disponíveis a qualquer pessoa. Então, por exemplo, o convênio com o Banco Central nos dá acesso à movimentação financeira e contas bancárias, aplicações de todos os devedores, né, que estejam eventualmente devendo alguma coisa à Justiça e ao trabalhador, no nosso caso especialmente falando. O Detran em relação aos automóveis e veículos em geral, e assim há outros convênios com cartórios e tudo mais. O juiz ele tem essas ferramentas à sua disposição e é recomendado que ele utilize essas ferramentas, por quê? Pela agilidade, por conta de estar ali à mão dele, não sendo mais necessário fazer uso de oficial de justiça para ir até o estabelecimento da empresa, o endereço do devedor, né? Então fica tudo muito mais tranquilo, mais fácil e mais rápido. Mas as recomendações são justamente por conta dessa celeridade. Então, digamos que, por princípio, né, já que isso agiliza a solução, né, sempre se recomenda, sempre se sugere que se faça uso de todas as possibilidades de convênios que a Justiça hoje tem, com o Ministério da Justiça, com cartórios, com o Detran, com o Banco Central, para que isso resolva o processo de maneira mais rápida. Bom, nós já ouvimos falar de algumas experiências de juízes que atuam em núcleos e que são designados exclusivamente para atuarem na execução. Isso tem se mostrado eficaz onde ocorre? Onde ocorre, sim. Grandes centros urbanos, grandes locais com grande concentração de demanda, quando se desloca um grupo de servidores e juízes para que seja dada maior celeridade, mais rapidez ao cumprimento das decisões judiciais, isso, via de regra, surte um efeito muito maior do que com a atuação, digamos assim, particular, individualizada de cada unidade, de cada vara. Não é? Como eu disse a respeito da questão do serviço de inteligência, quando você tem um grupo trabalhando exclusivamente naquilo, as informações estão ali e são rapidamente trocadas. Então, se eu tenho um processo numa vara e o processo mais outro em outra vara e outro em outra, então até que se descubra que aquele devedor está em determinado endereço, até que todas as varas descubram isso, vai-se um tempo. Quando tudo está concentrado num núcleo de execução, isso rapidamente se realiza. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a atuação do juiz na questão da execução. Qual o grau de liberdade que um juiz de primeira instância ele tem para, digamos assim, promover conciliações na execução? Depois do trânsito em julgado, ele pode transigir, por exemplo, sobre o valor que já foi apurado ou apenas sobre a forma de pagamento? Na verdade, o acordo na execução, ele tem algumas características um pouco diferentes, mas que não retiram a possibilidade do juiz chamar as partes para um acordo. Então, o que evidentemente não se permite é um acordo vil, não é? Um acordo que cause um abrir mão de direitos de maneira inimaginável, quer dizer, um credor abrir mão de 80% do que teria direito, já com a conta elaborada e tudo mais. Agora, muitas vezes o trabalhador, sabendo, por exemplo, da saúde financeira da empresa para a qual ele trabalhou, diz, bom, tudo bem, eu sei que eles estão mal, né, financeiramente, eu aceito receber 80% do meu crédito para que isso se solucione de uma vez. Assim eu recebo de imediato e não fico com esse processo se eternizando e eu não consigo receber, né? Então é possível, qualquer credor pode fazer isso, o trabalhador também.
Não é? Quantas vezes a gente tem alguma dívida que alguém nos deve alguma coisa? Não, eu aceito receber sem juros, eu aceito receber em 5 vezes. Tudo isso é possível. O juiz só efetivamente não vai homologar acordos que sejam prejudiciais, flagrantemente prejudiciais ao trabalhador, quando fique parecendo efetivamente que há uma simulação e não um verdadeiro acordo. Bem, juiz Carlos Alberto, há uma orientação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para se fazer uma seleção antes da semana da execução dos processos dos grandes devedores. Há alguma razão para que essa orientação ela fique restrita a uma semana durante o ano inteiro, quando ela poderia ser uma prática permanente? Parece que a finalidade da ideia de trazer os grandes devedores para tentar a conciliação de um lado, né, estabelecer uma, digamos assim, rotina, né, uma característica de identificação de que naquele mês a Justiça do Trabalho se debruça especialmente sobre essa questão para tentar resolver esse problema do cumprimento das metas de reduzir o número de execuções em andamento, dar cumprimento às suas decisões. De outro lado, os grandes devedores são chamados, não é, especialmente para que se reduza também, numa certa escala de grandeza, o número de processos, porque os grandes devedores certamente são aqueles que têm o maior número de processos. Não é? Então, se nós pegarmos as grandes empresas que têm também grandes quadros de funcionários e, naturalmente, mão de obra que foi dispensada e que, eventualmente, discutiu algum direito que não foi concedido e tal, isso vai acarretar uma quantidade X de processos, diferente de uma empresa pequena, de uma microempresa. Não que não se vá prestar atenção também no devedor que é microempresário, no devedor que é uma empresa de menor porte. Mas os grandes devedores são chamados para que eles também verifiquem se vale a pena ficar estendendo uma dívida trabalhista que, como eu disse antes, pode até comprometer a saúde financeira da empresa no final. Pela sua experiência, eles são chamados e eles estão vindo? Eu diria o seguinte, os grandes entes públicos estatais, as empresas públicas, a sociedade de economia mista têm maior dificuldade por conta de uma série de fatores. Há uma cultura, talvez uma cultura até disseminada no meio do direito, que é a ausência dessa ideia de conciliação como base de toda a estrutura. A ideia é litigar, as pessoas quase que vestem uma armadura para vir para a sala de audiência. As universidades ensinam? As universidades assim também ensinam aos seus alunos, né, que vão se formar em direito. Então, somos todos formados para litigar, não somos formados para conciliar, não somos preparados para fazer acordos, somos preparados para lutar pelo direito de alguém ou para decidir o direito em favor de alguém, no caso do juiz. Não é? Então, iniciativas como a de programas de televisão que mostram a conciliação acontecendo de fato ou não acontecendo, não é? São interessantes porque mostram para a sociedade, olha, existe uma outra forma de resolver, sem ser simplesmente se debatendo, né, numa luta judicial. Muito bem, juiz Carlos Alberto, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em 1 minuto.